E aí, eu sou o Léo e hoje a gente tá aqui pra mais um review de capítulo de One Piece, mas eu vou testar um modelo diferente com vocês hoje. Como a gente tá num flashback que aparentemente ainda vai ser um pouquinho longo, não vale a pena eu ficar descrevendo o flashback pra vocês, visto que já é uma história contada pelo Oda. Então, como ele já tem esse modelo meio que narrativo, ficar explicando o flashback pra vocês vai soar como se eu estivesse lendo o capítulo diretamente pra vocês. E se for pra ler o capítulo, vocês mesmos leem, concordam? Então, nesse review eu vou adotar um modelo um pouquinho diferente. Eu vou pegar os principais pontos que acontecem no capítulo e debater eles conforme vai acontecendo em sequência junto com o flashback, assim você pode até acompanhar junto com o capítulo e ver essa review. Eu vou testar esse novo modelo e eu quero saber se vocês vão gostar desse tipo de vídeo, porque aí pode ser o modelo que eu vou adotar nos próximos vídeos aqui do canal também, e aí fica mais dinâmico e acho que fica mais legal de comentar as teorias com vocês. Nesse vídeo especificamente eu vou fazer ele quase como em dois atos. O primeiro vai ser a narrativa que o Oda queria mostrar a respeito do capítulo e vários simbolismos que tem dentro dele, e depois, é claro, a parte final do capítulo, do meio pro final do capítulo, que trata de mistérios que o Oda queria apresentar pra gente, já começar a esquentar algumas teorias que a gente já vinha trazendo há muito tempo. Então espero que vocês gostem dessa review, não esqueçam de comentar aí embaixo ao longo do vídeo ou no final do vídeo o que vocês acharam, e vambora pro capítulo 1154. Bom, como eu disse, a primeira parte desse review vai focar na parte narrativa que o Oda queria trazer. Ele traz uma série de acontecimentos em Elbaf depois da chegada da Lin Lin, quando ela vem e destrói completamente o país. Isso porque depois da vinda dela, além dela destruir o Orland, ela destrói também, quase como uma maldição, entre aspas, o restante do país. Se a gente voltar lá no momento em que é citado esse pequeno flashback no flashback da Big Mom, o Oda traz aquela ideia do solstício de inverno, que é um jejum que os gigantes fazem no inverno esperando amanhecer voltar. Isso tudo é muito simbólico, a gente já casava isso ali com o Deus do Sol e amanhecer até antes do Nika aparecer de fato. Então é muito interessante como o Oda trabalha isso, e aqui dentro desse capítulo ele coloca essa ideia que parecia metafórica, quase de um jeito literal dentro da história, claro, né? A ideia é a seguinte: a Big Mom vem, causa uma destruição e o inverno assola Elbaf depois disso. O reino fica em completos frangalhos, o inverno vem e assola todo mundo, é um período de fome, é um período complicado para um país que parecia ser muito frutífero e muito fértil. E claro, tudo isso também é associado ao nascimento do Loki, ou seja, nasce uma pessoa, vem então um período de trevas, e esse período de trevas é associado ao nascimento do Loki, assim como também é associado à chegada da Lin Lin. Isso é uma metáfora bem interessante com o que o Oda vai apresentar no restante dessa primeira parte do capítulo que eu vou analisar aqui, que é a metáfora para o amanhecer. Eu já trouxe a teoria aqui no canal há muito tempo atrás que o amanhecer e aquele símbolo de sol, acho que é um dos primeiros vídeos grandes aqui do canal, um dos primeiros mesmo. Se você ver esse vídeo hoje em dia, inclusive o áudio dele é bem ruinzinho, vale a pena até fazer um remake dessa teoria se for o caso. Mas enfim, nessa teoria eu falo que o amanhecer ele não é só um grande feito, um grande evento que vai acontecer no mundo, mas como o amanhecer para os povos antigos, né, no caso o século perdido, ou até aqueles que vieram antes na figura do primeiro deus do sol, seria a união entre todos os povos, onde todos podem se sentar à mesma mesa e comer juntos, partilhando as suas melhores qualidades e ajudando aqueles que ficam fracos, e assim celebrando em uma grande festa, um grande banquete. Esse pra mim inclusive pode ser o que é o tesouro One Piece, mas eu vou comentar isso em outros vídeos, não é o assunto para esse vídeo agora. Mas fiquem com essa ideia do amanhecer, que ela é uma unificação. Se a gente pega esse capítulo para analisar ele como um macro, sem ver as pequenas coisas que vão acontecendo ao longo dele, você percebe que essa narrativa que o Oda quis fazer casa muito bem com essa ideia do amanhecer. Porque primeiro, a gente tem o inverno, que nasce na figura de uma pessoa amaldiçoada, vou comentar sobre isso um pouquinho mais à frente, detalhadamente sobre isso, mas nasce a partir do nascimento de uma pessoa amaldiçoada, vem um grande período de seca, de inverno, de sofrimento, até que quando um rei ou alguém se levanta com a ideia de que todos possam comer juntos e enfim trazer uma liberdade tanto para o seu próprio país como para países terceiros, que é o que o Harold faz perto ali já do final do capítulo, é justamente essa metáfora que o Oda faz para o amanhecer. É quase como se o Oda pegasse isso que ele já criou para a história, que seria o plano do amanhecer, a unificação dos reinos e países e povos, etc.
pegasse esse molde e colocasse em pequenas partes da história pra contar a história de outros personagens. Se você parar pra pensar, o Oden é o reflexo disso, tanto que tem muita gente fazendo esse paralelo entre Harold e Oden, inclusive eu acho que vai acontecer, o Harold vai ter uma morte muito parecida com a do Oden, não de ser fervido, mas no caso de ser alguém que unificou um país, que trouxe uma liberdade imensa pra aquele país e acabou sendo assassinado de forma cruel, tratado como vilão, quem na verdade deveria ser um herói, a não ser que ele mude realmente quem ele é até o final, já que até a aparência dele fica muito grotesca, como a gente vê lá no início do arco de Elba. De qualquer maneira, esse é um paralelo muito interessante e aí eu vou trazer mais pontos que reforçam essa teoria. Tem uma cena muito forte, eu já tinha falado como era forte esse flashback do Loki, o quanto ele sofreu, e aí o Oda traz mais uma cena difícil de ler, que é quando a mãe dele rejeita ele mais uma vez. Ele praticamente quebra uma parede pra entrar, pra tentar ver a mãe, e a mãe dele... Enfim, vocês viram o que aconteceu no capítulo, é uma coisa doída de ver pra um bebê. Tudo bem que é um bebê com muito mais consciência do que deveria, né? Convenhamos, mas de qualquer maneira, é uma cena bem forte, assim, e dos personagens de One Piece, eu acho que todos aqueles que tiveram um flashback muito difícil, sempre tiveram histórias difíceis por fatores externos. Poucos foram aqueles que sofreram por questões de família. Até mesmo o Sanji, que teve um sofrimento muito grande com seu pai, ainda assim foi muito amado pela mãe. O Loki já é meio que o contrário, o pai dele até que o aceita, só que não tem tanta responsabilidade sobre o menino também. Mas a dor que ele tem em relação à mãe é muito forte, e o moleque é rejeitado pelo país inteiro, enfim. É muito difícil ver isso, e aí como eu falei, é como se o Loki fosse o fator da maldição, né, aquele que trouxe a maldição pro mundo. Eu já relacionei isso com outras teorias também aqui no canal, sobre a serpente Nidhogg, que é a serpente portadora da maldição, da mitologia nórdica, o que é bem interessante, já que o Loki parece ter um olho de serpente, a gente já viu a serpente aparecer no mural, e no próprio mural, se você vê um desenho que se parece muito com o Loki, ele tem aquelas mesmas tatuagens que aparecem na serpente gigante no próprio mural. E outra coisa que eu também gosto de relacionar, que é o fato de eu acreditar que a serpente é a origem das frutas Akuma no Mi, porque nesse mesmo mural, lá em cima, se você der um zoom, não é só o Loki e a serpente que compartilham esse mesmo grafismo, né, esse desenho do Oda, como também as frutas que estão ali na árvore. Então eu acredito sim que tem uma relação muito grande entre esses três fatores, frutas Akuma no Mi, o Loki e a serpente da maldição. Mas enfim, vamos continuar aqui para o flashback, para ficar contido aqui. A gente também vê que o Loki meio que desistiu do amor, e fazendo mais um paralelo com o Sanji, é muito doido ver como são dois príncipes que foram rejeitados, só que um escolheu ainda acreditar no amor e levar isso como a lei da própria vida, que é o Sanji. Não existe uma pessoa tão amorosa quanto o Sanji dentro desse mangá, o que é muito bonito de se ver, tanto que ele carrega o verdadeiro simbolismo da coisa, se a gente faz um paralelo entre os dois personagens, e também relacionando isso com o Amanhecer, né? O Loki é um príncipe que foi rejeitado e assim acreditou que o mundo deveria ser dos mais fortes, a guerra era a resposta para tudo, e só aquele que é o mais forte é aquele que pode governar. Já o Sanji não, ele acreditava que todo mundo poderia sentar à mesa para comer junto, celebrar junto, e aquele que tem fome é aquele no qual ele vai alimentar, acreditando no amor sempre. Isso é muito legal porque parece as duas faces, mais uma vez, do que a gente vê até em outros arcos, como em Wano, por exemplo. O Kaido pergunta pro Luffy qual é o mundo que ele vê, qual é o mundo que ele quer, e aí o Luffy fala: um mundo onde todos os meus amigos possam comer com fartura. O Kaido fica em choque com isso, porque o Kaido acreditava desde pequeno, assim como o Loki, que o mundo era dos mais fortes. Ele tem uma frase muito parecida no próprio flashback dele com a do Loki, que ele fala que a lei do mais forte é a lei que rege o mundo. Leve o homem para o campo de batalha e você vai ver a verdadeira natureza de cada um. Lembra que eu falei do Oda pegar um tema macro da história, como o Amanhecer, e colocar ele micro em pequenas histórias de personagens? Pois bem, mais uma vez, trago esse exemplo aqui, isso é muito legal de se ver. O Loki ser rejeitado desde o nascimento pela própria mãe, que para todos nós, pelo menos pra maioria deveria ser, porque eu sei que tem muita gente que sofre com isso também, mas pra quase todos nós, a mãe é o maior símbolo de amor que a gente tem na nossa vida. Ver ele ser rejeitado desde o nascimento assim é muito forte, e eu acredito que isso vai casar perfeitamente com a entrada dele no bando de Chapéus de Palha. Já que, imagine, o cara passou a vida inteira sendo rejeitado por tudo e por todos, o tempo inteiro. Mesmo o pai, que até se mostrou ser um pouco amigável com ele, ainda assim não tinha tanta responsabilidade de estar com o moleque o tempo inteiro. Ver o Luffy olhando pra ele, se interessando tão facilmente pelo Loki, a ponto de ir atrás dele, querer libertá-lo e depois chamar ele pro bando de Chapéus de Palha com extrema facilidade, deve ter dado um nó na cabeça do Loki.
Loki. E a cena que o Luffy chama ele pro bando pode não ter parecido tão forte assim pro personagem, pelo menos pra reação dele, mas de qualquer maneira, se a gente parar pra pensar que quando criança, ao ver uma mãe com seu filho no braço, ele caiu no choro e tentou até se matar, é uma coisa bem relevante da gente levar como detalhe pra o Luffy chamar ele posteriormente pro bando de verdade. Então eu acho que isso aqui tá sendo contado pra gente começar a se apegar ao personagem e entender como ele vai entrar no bando. E cara, pelo amor de Deus, o Luffy chamou ele pro bando, o cara falou que não, logo em seguida começa um flashback. Vocês acham mesmo que esse cara não vai entrar no bando? Pode ser que ele não entre, assim como foi com o Yamato. Sabe-se lá o que o Oda vai fazer no final dessa história. De qualquer maneira, para o que o próprio Oda já fez ao longo de toda a história de One Piece, bom, é um enredo base para alguém entrar no bando. De qualquer maneira, como eu falei, fechando essa primeira parte da review, que é sobre o amanhecer, a gente tem a chegada do Harold no período de inverno que se passa em Elbaf, e ele traz essa ideia de que todos os reinos, todos os povos com quem ele conheceu, são pessoas que aprenderam a lidar com as próprias fraquezas e as próprias forças, compartilhando aquilo que eles têm de melhor, e os reinos com quem ele fez aliados trouxeram comida para Elbaf, pro período mais difícil de Elbaf, coisa que Elbaf não fazia desde a sua formação. E isso é muito legal, porque como eu falei, é o Oda pegando algo que ele tem para contar na história toda de One Piece, como um macro, e trazendo pro micro do mangá. E mais uma vez, o amanhecer não é como se fosse só um ideal bonito, algo sobrenatural que vai acontecer no mangá, mas sim algo literal para o universo de One Piece, né, claro, que é fazer com que todos possam comer juntos numa mesma mesa, celebrando todos juntos. E isso é muito bom de se ver, porque é realmente aquilo que eu acredito que vai acontecer até o mangá terminar. E aí eu vou, antes de passar para o próximo ato, que é a parte do Zebek, claro, eu vou falar sobre alguns detalhes que aparecem no capítulo. O primeiro deles é a citação a Galley lá. Cara, muito legal como a gente gosta muito de ficar questionando o Oda, até ver que ele traz uma prova real para a história de que ele já tinha planejado algumas coisas. Por exemplo, quando a Galley lá é citada e a gente vê que era de um grupo de gigantes do reino de Elbaf, a gente se dá conta de que o símbolo da Galley lá foi o tempo inteiro um dracar, que é um navio culturalmente criado pelos nórdicos, que é basicamente o símbolo de Elbaf. Preciso dizer mais alguma coisa? Esse é o momento do vídeo que você pode ir aí nos comentários e colocar o da Gênio. Pode fazer isso, não vou te recriminar. Realmente muito interessante ver isso, casa ainda com outras teorias de que podem ser sido gigantes mesmo que criaram a Pluton, as plantas da Pluton, e aquilo que era para ser protegido pelos carpinteiros remanescentes de Water 7. O Oda mais uma vez resgatando arcos antigos para mostrar como eles são importantes para a história. Isso é muito legal, cara, sensacional, de verdade. E isso também casa com esse tal grupo de gigantes que foi preso e que estão em algum lugar aí do mundo, ou se já morreram há muito tempo, mas vocês sabem muito bem que provavelmente esses gigantes que estão presos estão na verdade em Punk Hazard de todos congelados. Isso foi simplesmente sensacional. A silhueta parece bastante. Todo mundo ficou em choque quando viu isso, quando saiu os spoilers. Eu achei muito legal. Vamos ver o que o Oda vai trabalhar nisso. Como eu falei, eu não vou me aprofundar tanto, já que esse vídeo é mais focado no que a gente viu no flashback como um todo e os dois atos que eu quero falar aqui. Então eu vou comentar isso um pouquinho mais à frente. De qualquer maneira, tem um comentário só que eu quero fazer. Harold fala que esses tais gigantes lutavam com martelos, o que é muito legal, visto que eles eram carpinteiros. E aí, eu não me aguento. Eu vou citar aquela teoria de novo, perdão. O Loki hoje em dia luta com um martelo, o que é muito interessante, porque é como se ele resgatasse as raízes do reino e também resgatando o que foram esses carpinteiros. Aparentemente esses carpinteiros ancestrais, eu vou chamar assim, esses gigantes, eles além de serem descendentes de gigantes ancestrais também, eles parecem ter sido um grupo muito importante no século perdido, visto que isso é uma história que se perdeu, como o próprio Jarru fala, no período do século perdido, o que também faz Harold acreditar que isso foi influência do governo mundial, reforçando ainda que são os gigantes lá de Punk Hazard congelados, e também deixando bem na cara que isso se passou no século perdido. Provavelmente foi eles mesmos que criaram as armas ancestrais, incluindo Pluto. A chance de Pluto ser um Dracar, inclusive agora, fica ainda mais legal. De qualquer maneira, eu vou continuar aqui. Eu tenho uma teoria muito antiga aqui no canal que eu acho que ela tá quase se concretizando. Uma das minhas teorias sobre as armas ancestrais era de que Pluton seria uma arma que tinha alma, que tinha personalidade. O que eu quero dizer com isso? Recentemente aqui no canal, quando eu fiz a teoria sobre as almas, eu citei mais uma vez essa teoria de que as almas influenciam também nas coisas. Como exemplo, eu trouxe o Going Merry, quando o Frank cita o Klabauterman. Frank esse, que é um carpinteiro que tinha as plantas da Pluton, que estava em Water 7, que fazia parte da Galley lá, enfim. Vocês vão conectando aí enquanto eu vou falando, tá? Merry tinha o seu espírito, seu Klabauterman. E aí, será se isso não é uma lenda? Ou isso acontece de verdade? Já que, por exemplo, o Sop pôde ouvir a voz
o Luffy pode ouvir a voz, e eu acho que aquilo não foi uma cena metafórica do Oda pra despedir o navio não. O que eu quero dizer? Eu acho que Pluton, assim como o simbolismo que teve sobre o Merry lá em Water 7, é um navio que tem uma alma. E por que eu falo isso? Vamos voltar à teoria das almas. Como eu já falei, a árvore de Elbaf parece ser o centro da vida e o centro de tudo na história, visto que ela está no centro do mural. Como eu disse, aparentemente no século perdido, aqueles que puderam ressuscitar dos mortos, como os bucaneiros ou até outros seres do mundo de One Piece, aprenderam como manipular as almas. Isso explicaria a origem dos Akuma no Mi, o tal demônio que vive nas frutas, por que o espírito sai de uma fruta para outra, assim como também é dito lá em Skypiea, com as árvores, que os espíritos dos guerreiros voltam para as árvores, as coisas já vão começando a se conectar. E aí, nessa teoria, eu digo que a árvore de Elbaf tem as duas fraquezas principais do mundo, que são fogo e raios. Curiosamente, o Haki, aparentemente, que é a única fraqueza desses espíritos das Akuma no Mi e os espíritos que estão em todas as coisas, são capazes de fazer raios, como nos Minks, e fogo, como o Luffy consegue fazer. Aparentemente é com Haki, e eu acredito que seja. E esses dois poderes, como são as fraquezas da árvore, podem indicar que a fraqueza das almas seja a vontade dos humanos, que é o Haki. Eu já trouxe aquilo naquela teoria. Se navios, para serem muito bons, tem que ter a árvore de Adão, a madeira da árvore de Adão, com certeza Pluton foi feito com a madeira dessa árvore. Se essa árvore é um dos maiores símbolos, ou talvez a maior concentração da força da natureza como alma, e ela tendo essa fraqueza do fogo e do raio, sendo possivelmente uma parte massiva de energia natural, ou seja, das almas do mundo, as vozes de todas as coisas, etc. E ela foi usada na Pluton por carpinteiros que sabiam muito bem o que esse poder significava, junto com o Joy Boy, já que o Joy Boy aparentemente virou mestre em controlar almas e fragmentos de almas, já que colocou um fragmento da própria alma dele dentro do robô Emmet. Como eu já falei, Imu não sentiu só uma onda de Haki, como sentiu a própria presença do Joy Boy. Para fazer isso, só associar a alma do cara. Me faz acreditar que Pluton, a criação dos gigantes ancestrais, junto com a tecnologia que o Joy Boy trouxe, é na verdade uma grande arma, um grande dracar, um navio muito poderoso que tem uma alma própria, como um Klabauterman, um espírito dentro do navio. Isso é muito, muito, muito legal, porque casa também com o que eu trago lá no princípio da teoria, que é de que o grande dragão, no caso a grande serpente do mundo de One Piece, aquela que tinha o maior poder de alma no mundo, é a origem de todas essas coisas. E foi os gigantes aprendendo sobre ela, e Joy Boy também possivelmente aprendendo sobre ela, que trouxe essa tecnologia para o mundo. E quando a gente vê aquele símbolo, junto com o símbolo dos Akuma no Mi, junto com o símbolo do Loki, que resgata essa cultura dos gigantes antigos, e também usa o martelo como eles, e etc, cara, tudo começa a se conectar de uma forma até gritante para mim dentro da história. Espero que essa teoria se concretize, vou fazer um vídeo detalhado sobre ela depois. Vamos voltando aqui para os detalhes finais antes do ato 2 do vídeo. Um detalhe que eu queria comentar também é que aparece aquela silhueta, que na verdade não é tão silhueta, a gente só não vê o olho dele, mas a gente vê um velho que muito se parece com um velho que aparece em Impel Down, aquele que tá congelado lá quando a gente tá em Impel Down e a gente vê aquele cara falando. Muita gente falava que esse cara era o Zebek até, mas não é o Zebek, aquilo aparentemente parece ser esse gigante. E a gente deveria entender por que esse cara tá preso em Impel Down, se for de fato ele, já que, bom, colocando um do lado do outro parece a mesma pessoa. Como esse cara foi parar aí, só o Oda vai contar, acho que no restante do flashback, mas bem interessante a gente olhar pra isso. Outro detalhe, mais uma vez, que eu queria citar aqui, é o olho esquerdo. O Oda tem algum fascínio pelo olho esquerdo dentro do mangá de One Piece. Eu sei que isso parece ter um simbolismo muito maior, como muita gente já teorizou. Eu também teorizo que tenha um símbolo maior em relação a esse olho esquerdo, visto que Jaya falta o olho esquerdo, um monte de gente dentro do mangá tem cicatriz no olho esquerdo. E aí, mais uma vez, além do Harold aparecer com essa tatuagem no olho esquerdo, o personagem que aparece no final também tem. Então assim, até hoje eu fico querendo saber exatamente e teorizar pra tentar encontrar uma resposta exata do que o Oda quer fazer com esse olho esquerdo aí de símbolo dentro desse mangá. Mas enfim, como já falei, assuntos para outros vídeos. Por fim, também é citado o Reverie e o assassinato que acontece lá. Harold não foi aceito no Reverie, obviamente, o governo mundial não ia com a cara dele, como não vai com a cara dos gigantes. Mas é muito interessante ver como ele foi um diplomata e como ele quis participar da Reverie. E aí o assassinato casa com, finalmente, o segundo ato desse vídeo, que é o belo rapaz que aparece no capítulo Rocks de Zebek. Vamos lá, eu vou ser bem direto com você. Não gostei de como a informação do Barba Negra apareceu. Tipo assim, o Oda sempre foi muito bom em trazer narrativas, em trazer flashbacks e mostrar como as coisas são dentro do mangá de forma bem interessante pra nós. Ele sempre foi mestre nisso. E aí o Rocks de Zebek aparece
e aparece a cara dele, que a gente queria ver há muito tempo. Gostei muito do design, sensacional. Vou até comentar um pouco sobre isso depois, mas ele coloca no rodapé do nome do cara que ele é pai do Barba Negra. Ele queria só resumir logo, adiantar a história pra gente não ter que ficar vendo muita coisa no flashback Barba Negra, por exemplo? Ou será que pra ele, tipo assim, todo mundo já teorizou isso, eu vou colocar logo, confirmar logo e acabou? Eu achei muito simples e não achei tão legal a forma como ele trouxe isso, mas ok, tudo bem. Zebek é o pai do Barba Negra e agora a gente sabe e não tem muito o que fazer, até porque não é nem teoria mais, tá escrito no mangá, literalmente. Agora sim, vamos lá. Eu acho que ele é pai do Barba Negra e também ele é pai do Bug. Eu não tô exagerando. Muita gente já falou sobre isso também, eu vi muita gente comentar assim que o capítulo saiu, assim que os spoilers saíram, que a gente viu a cara dele de fato. Porque metade do rosto do cara é a cara do Barba Negra, metade do rosto dele é a cara do Bug. Impressionante isso. O Zebek tem duas cores de cabelo, uma preta e uma mais clara, que aparentemente parece ser loiro, né? Vamos botar nesses termos aí. As tatuagens no rosto, que também lembram muito as tatuagens que o Bug tem, apesar de ser tatuagem de palhaço, enfim. E cara, é bizarro, um é a cara do outro, basicamente. E seria muito interessante, vamos ser sinceros, seria muito incrível que Bug fosse irmão do Barba Negra, consequentemente os dois filhos do Zebek. Eu acho que seria sensacional, principalmente porque casa com outra teoria, que é a teoria da paternidade complicada em One Piece. Eu vou chamar essa teoria assim. Basicamente, todos os filhos que tem pais confirmados, né, dentro do mangá, que a gente sabe quem é o pai e quem é o filho, tem problema com o pai, ou odeia o pai. É impressionante, assim. Acha que eu tô brincando? Vamos lá. Oden tinha um pai super concentrado no país, um pai super responsável, um pai que era muito certinho em tudo que fazia. E aí, o Oden era um completo desgraçado quando era jovem. Ele só veio aprender o que era ser homem de verdade quando ele saiu pro bando do Barba Branca e consequentemente pro bando do Roger. Mas até ali o moleque era um desgraçado. Com, sei lá, 15 anos de idade, o cara tava roubando mulher dos outros e tacando fogo em bordel. Você fala que o Oden era um personagem bom, você tá de brincadeira, né? Mas enfim, a gente também tem o Ace, que odiou o próprio pai, odiava a figura do Roger e foi criado pelo rival dele, que era o Barba Branca, que é muito interessante. A gente tem Yamato, que também odiava a figura do Kaido e foi basicamente como um aprendiz do maior rival do Kaido, que foi o Oden. Luffy e Dragon, uma situação engraçada, porque a gente não sabe quase nada sobre o Dragon ainda. Já tem 1154 capítulos que a gente não faz ideia de como o Dragon é como pessoa de fato. Ele só parece meio irresponsável, deixando os amigos morrer aí, mas de qualquer maneira o Luffy não parece nem um pouco com o Dragon. O Dragon é super concentrado na estratégia, no foco, na revolução. Ele é um cara que fala muito sobre revolução e o Luffy não tá nem aí. Basicamente é isso. Só que o Luffy é bem revolucionário se a gente para pra pensar, né? Ele só não bota em palavras, mas ele é um cara muito revolucionário dentro do mangá. De qualquer maneira, a figura que eu vejo do Luffy paterna é mais o próprio Garp, já que o Garp é um marinheiro, queria fazer tudo pelos ideais da marinha e o Luffy é um pirata. Preciso falar mais alguma coisa? Enfim, por aí vai. São vários exemplos dentro do mangá. E aí seria interessante a gente ver o Barba Negra e o Bug sendo filhos do Zebek, já que o Barba Negra acabou sendo órfão, tá aí pelo mundo, né? Tentando resgatar aquilo que foi o pai, indo até pra Hashinozo, que era a ilha do pai dele. E o Bug foi criado pelo Roger, o maior rival do Zebek. Vê aí que legal. É mais uma vez confirmando essa ideia da paternidade complicada dentro do mangá de One Piece, e eu acho isso muito interessante. Outro traço legal que pode trazer algumas peculiaridades sobre o próprio Zebek é que os dois filhos dele são muito covardes, assim. Barba Negra é um pirata muito estratégico, ele é muito poderoso e cai em qualquer briga, mas a gente tem que sempre lembrar que ele só se garante nas Akuma no Mi. Quando o Barba Negra tá sob qualquer ameaça, ele cai no chão e fica um completo covarde. A gente já viu isso várias vezes dentro do mangá. Ele parece ser um cara bem covarde mesmo, assim. E o Bug, preciso falar mais alguma coisa, acho que o Bug é autoexplicativo nesse sentido. Então bem legal ver isso dos dois personagens, acho bem interessante. Vamos ver se isso vai falar também sobre o Zebek, já que se os filhos geralmente são o contrário do pai, o Zebek deve ser o cara, né, com o maior saco do mangá de One Piece, o cara mais macho do mangá, visto que se o filho dele é o oposto dele e o filho dele é o Bug, bom, enfim, mas o Bug é teoria, né, estamos falando do Barba Negra de fato, que é filho confirmado. Para todos os efeitos, gostei muito do design do Zebek, eu pretendo fazer um vídeo só sobre ele depois aqui no canal. De qualquer maneira, eu gostei muito do design, acho muito interessante. Muita gente falando sobre ele ter possivelmente Ope no Mi, porque ele fez aquele 2 com a mão. Família, vamos ler os balõezinhos também do mangá. Ele tá falando que ele quer saber duas coisas do Loki e ele faz o dedo 2. Eu quero saber duas coisas e ele faz o 2, assim, com um dedo, sabe? Não significa que ele tem Ope no Mi, eu tava fazendo Shambler. Ainda é um mistério se ele tem fruta, se não tem, a gente vai descobrir. De qualquer maneira, uma coisa que eu quero resgatar ali do início do flashback é que possivelmente pode ser ele o cara que pegou a fruta lendária, já que aparece uma silhueta estranha querendo roubar a fruta. Lá no início do flashback tem aquele baú que alguém aparece pra querer pegar, pode ser o Zebek, nessa sua visita ao reino de Elbaf, ou não.
teria que se analisar a linha do tempo dos acontecimentos. Pode ser que aquele quadrinho aconteça no momento que o Harold morre, como também não. O Oda pode ter misturado algumas cenas ali, quase como um trailer do flashback, e aí a gente vai pro flashback de fato. Mas enfim, e não tem muito o que falar da aparição do Zebek até o momento. As teorias mais principais que a gente tem sobre ele são relacionadas ao filho dele, que é o Barba Negra. E vamos esperar nos próximos capítulos ver o que o Oda vai apresentar da participação dele no flashback, na vida do Loki, e em como isso vai se desenrolar pra Elbaf. Uma coisa que eu espero que o Zebek tenha é importância nesse flashback, pra ele não tirar muito o que o flashback tá sendo, porque aparentemente o flashback é sobre Elbaf e sobre o Loki e vai continuar sendo até o final. Só que quando o Zebek aparece, ele rouba a cena. Então eu espero que ele tenha uma participação muito importante e não seja só uma passagem maluca dentro do flashback e depois ele desapareça e a gente só vai ver ele depois em outro ponto da história. Espero que ele tenha uma importância pra isso que tá sendo apresentado pra gente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi um review bem simples, eu não me aprofundei tanto em teorias pra poder deixar elas pra outros vídeos e esse review não ficar tão grande assim. Espero que vocês tenham gostado do novo modelo. Se vocês gostaram, comenta aí embaixo. E aí fica um review até mais participativo de vocês. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito para aumentar nossa recompensa no YouTube. E confere nosso Instagram. Eu vou fazer um post de perguntas para vocês mandarem suas perguntas e responder aqui ainda essa semana sobre tudo que aconteceu nesse mangá, porque tem muita coisa. E é até um espaço aberto pra gente comentar as principais teorias. Então capricha na pergunta, por favor. Não pergunta só o que eu achei do Barba Negra ser filho do Zebek. E é isso, galera. Até o próximo vídeo e valeu!